Boa tarde, crianças! Hoje, 3 de setembro, daremos início à nossa 15ª aula de História, falando sobre as cidades reluzentes. Para isso, peço para que vocês se atentem às imagens representadas na página 158, que é uma imagem cartográfica. Lembrando que imagem cartográfica são representações feitas através de mapas, né? Então, aqui é uma imagem, são imagens que representam um espaço territorial em épocas bem diferentes. O primeiro mapa, né, feito por Luiz Teixeira, que representa as capitanias hereditárias de 1574, e logo abaixo nós estamos vendo, né, o mapa da divisão regional do Brasil do ano de 2013. Então são representações bem diferentes, né, de um mesmo espaço, de um mesmo território. Quero que vocês também se atentem à representação sobre a divisão do território, que pode ser observada em cada mapa, só que de maneiras diferentes. Aqui na primeira representação, na representação mais antiga, conseguimos verificar essas divisões aqui ao lado direito, e aqui no segundo mapa, na representação mais atual, nós já conseguimos ver a representação desses terrenos de forma diferenciada. Assim como vocês perceberão que as nomenclaturas, né, os nomes dados a cada espaço também são bem distintas umas das outras, né? Vale lembrar que a produção do mapa mais recente, né, há o uso de tecnologias que antigamente não existia, né? Então esse é um dos motivos pelo qual essa representação é tão distinta. Com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo e a forma de representar, de registrar as coisas também foram melhorando. Lembrem-se também que os mapas, como representações da realidade, mostram a visão que as pessoas que o elaboraram tinham a respeito da realidade de determinado momento. Através da observação das imagens da página 158, fica muito fácil responder a questão de número 1, né? Que pergunta: qual dos mapas você acha que é o mais antigo e o mais atual? E por que é fácil chegar a essa conclusão? 2. Observe os mapas e marque os elementos presentes no antigo e no atual. Então, vocês vão ver quais são as informações que nós temos aqui e vocês vão observar nos dois mapas se essa observação consta, tanto no mapa antigo como no mapa atual. Tem título? No mapa antigo tem título? Não. E no atual tem título? Sim. Então, vocês vão vendo a informação e vão escrevendo sim ou não, observando os mapas. 3. Esses mapas representam o mesmo lugar ou lugares diferentes? Escreva o nome do lugar ou dos lugares representados. Então, é muito importante, crianças, que vocês entendam, percebam e saibam que os dois mapas, mesmo sendo bem diferentes, eles estão representando o mesmo lugar. Qual é o local que eles estão representando? O território brasileiro, né? Então, eles representam o Brasil. 4. Os bandeirantes foram responsáveis pela alteração dos limites que você pode observar entre os dois mapas. O que você sabe sobre os bandeirantes e as bandeiras? Quero ver quem vai conseguir relembrar um pouquinho desse assunto que já foi falado aqui pela gente. Então eu quero saber, na sua opinião, por que os bandeirantes partiram em direção ao interior do Brasil? Lembrando, né, que o objetivo inicial desses homens, dos bandeirantes, não era inicialmente ampliar o território sob o controle português, mas sobretudo encontrar metais preciosos e capturar indígenas para escravizá-los. Agora, na página 160, peço para que vocês façam a leitura do texto Além do Litoral,
para que você conheça um pouquinho mais dos bandeirantes e o modo de vida deles, né? Faça a leitura com muita atenção e imagine as situações que estão sendo ditas a respeito dos bandeirantes. Na sequência, continuação do texto, uma maneira de viver no interior. Depois, vamos agora responder as questões. Quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes, eles eram portugueses e os seus descendentes estabelecidos no povoado de São Paulo, de Piratininga, os quais organizavam expedições para o interior do Brasil. 2. O que mudou na maneira de viver dos europeus estabelecidos na região de São Paulo? Vale lembrar que os europeus, eles incorporaram hábitos indígenas, né? Então, eles aprenderam a cozinhar no quintal, dormir nas redes, além de usar os utensílios indígenas, né? Como potes de barro. Então, essas foram uma das. 3. Observe a imagem dos bandeirantes na página anterior e responda no caderno. A. Como eles foram retratados? Observem a imagem e fale um pouquinho sobre como, no seu modo de vista, eles foram retratados. Quais são as roupas que eles estão usando e a postura deles? B. Você acha que a imagem retrata os bandeirantes da forma que eles realmente eram? Justifique a sua resposta. Continuando nossa leitura, na página 162, vamos ler um pouquinho sobre os caminhos dos bandeirantes, né? Então, neste momento, nós vamos conhecer as bandeiras, os seus objetivos e como que eram organizadas. Então, bandeiras eram as expedições organizadas pelos bandeirantes que partiam de São Paulo de Piratininga para o interior do Brasil. Para alguns estudiosos, o termo bandeiras vem do fato de esses grupos sempre levarem uma bandeira consigo nas expedições. Para outros, o termo está ligado ao costume indígena de levantar uma bandeira em sinal da batalha. Então, prossigam com a leitura atentamente. Depois responda. Quais eram os objetivos dos bandeirantes? O que eles queriam? 2. Cite alguns hábitos indígenas incorporados pelos bandeirantes. 3. Você se lembra do retrato dos bandeirantes observado na última aula? Ou seja, na página anterior? Com base no que você leu agora, os bandeirantes daquela tela representam como eles realmente viviam? Então, após essa segunda leitura e após o análise da obra de arte da página anterior, você continua concordando ou não concorda que os bandeirantes retratados naquela imagem são semelhantes, são diferentes ao que foram retratados? Seguindo com mais um pouquinho de leitura, agora, indígenas, jesuítas e bandeirantes. Então, nesta leitura, você estudará o que eram as missões jesuítas e o interesse dos bandeirantes em relação a elas. Mas o que eram missões jesuítas? Eram aldeamentos que reuniam indígenas e jesuítas, onde foi construído um estilo de vida diferente daquele a que os indígenas estavam habituados. Nesses locais, além de aprender sobre o catolicismo e praticar a religião, os indígenas trabalhavam na lavoura, cuidavam do gado e faziam artesanato. Eles aprendiam a ler e a escrever também. Ao finalizar essa leitura, quero que vocês peguem a página de folha 7 do material de apoio de vocês, leiam as informações escritas aqui na página e colhem a imagem que representa essa informação.
Para isso é importante que vocês tenham muita atenção na leitura da legenda para não colar uma imagem errada, certo? Então tenham bastante atenção. Para finalizarmos o nosso momento de hoje, corrida pelo ouro. Então nesta leitura você vai refletir sobre o valor do ouro e verá como aconteceu a descoberta desse metal precioso aqui no Brasil. É muito importante que toda vez que vocês façam uma leitura, vocês façam uma leitura atenciosa, né? Minuciosa. Vocês têm que reparar as pontuações, porque as pontuações, elas modificam o sentido da frase. E não pode deduzir o que está sendo escrito. Então não pode ser uma leitura rápida. Após a leitura, vamos responder as questões da página 167. Observe o mapa, identifique e marque. Quero que vocês marquem aí no mapa, letra A região de busca de minérios que já pertencia a Portugal. Então, onde eles iam buscar o minério, né, que já pertencia a Portugal? Então, vocês precisam pintar as regiões onde faz parte do domínio português, né? Sabará, Vila Rica, Mariana, Belém. Letra B. A região de busca de minérios que não pertencia a Portugal. Então, na letra B, vocês modifiquem, né? Troquem a cor do lápis para poder identificar essas regiões de busca de minérios que pertencia ao domínio espanhol, tá? Então, o domínio espanhol. Vocês estão vendo aqui no mapa, né? Tem a divisão: domínio português e domínio espanhol. Então, o domínio espanhol, onde eles iam buscar o ouro, esses metais, era em Cuiabá e Vila Boa. 2. Reflita sobre a formação do atual território brasileiro e marque a alternativa correta. Ao explorar terras que não faziam parte oficialmente dos domínios portugueses, as bandeiras ajudaram Portugal a expandir as fronteiras do Brasil? Segunda informação: ao explorar terras que pertenciam à Espanha, as bandeiras provocaram uma guerra que levou à diminuição do território do Brasil? Qual das duas informações é a correta? 3. A descoberta do ouro estimulou a migração de muita gente para a região das Gerais a partir do século XVII, entre 1601 e 1700. Na sua opinião, por que o ouro atraía tanta gente, ao contrário de outras atividades econômicas, como a produção do açúcar? Quero saber a sua resposta. Nesta questão, vale avaliar, né, o valor, né, ou seja, o lucro que se tem atrás de cada atividade econômica, certo, crianças? Então, boa aula para vocês, bom estudo. Qualquer dúvida, me encontro à disposição no chat do Schools das 14 às 16. Até a nossa aula de amanhã.